Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Continuando nossa playlist aqui de equações diferenciais, nós vamos falar sobre equações de Bernoulli. Então, vamos lá e vamos ao vídeo. A equação de Bernoulli, ela vem exatamente aqui dessa forma. Quando você visualizar uma equação aqui desse tipo, y' mais uma p de xy igual a uma q de x vezes y elevado a n, quando tiver aqui do outro lado aqui da igualdade um y aqui elevado a n, você pode deduzir automaticamente que é uma equação de Bernoulli. E para isso você vai aplicar um método aqui que eu vou apresentar aqui no vídeo. O método vai ser o seguinte: nós vamos pegar um z qualquer e vamos igualá-lo a y igual a 1 menos o n. O y aqui é o mesmo y aqui da nossa equação e o n vai ser esse n aqui da equação. Quando nós fazemos isso, nós temos exatamente isso aqui e depois nós isolamos o y e derivamos o nosso resultado. Depois nós substituímos aqui na nossa equação e realizamos o cálculo pelo método do fator integrante. Então vamos lá e vamos ao nosso primeiro exemplo. No primeiro exemplo nós temos a seguinte situação: nós temos o nosso y' mais 1 sobre x vezes y é igual a x a menos 1 vezes y a menos 2. Veja que aqui o nosso n aqui é igual a menos 2. Sendo assim, nós vamos pegar ali e vamos substituir aqui onde tem n e colocar menos 2. No caso, o nosso z aqui vai ser igual a y elevado a 1 menos, e depois colocamos aqui o menos 2. Sendo assim, o nosso z vai ser igual a y elevado a 3. Como temos um y aqui elevado a 3, nós passamos para o outro lado para isolar aqui o y. E o nosso y aqui vai ser igual a raiz cúbica de z. Como temos aqui uma raiz cúbica, para simplificar mais as coisas e não ficarmos aqui passando raiz para um lado e para o outro, nós elevamos aqui e transformamos essa raiz aqui em um expoente, ou seja, z elevado a 1/3. Como todos aqui provavelmente já fazem curso superior, então isso aqui é um pouco elementar. Depois que nós fazemos isso, nós vamos fazer a derivada aqui do dy dx e do dz dx. Quando nós fazemos isso, nós temos que o dy sobre o dx vai ser igual à derivada de z com relação a x. Isso aqui, vamos aplicar aqui como está elevado, que é 1/3, nós vamos aplicar a regra da cadeia. Então nós temos que 1/3 vezes z elevado a menos 2/3 vezes dz sobre dx. Aqui ficou menos 2/3 porque aqui, como nós estamos derivando, nós subtraímos aqui 1/3 menos 1. E com isso nós temos o seguinte resultado. Depois de todo esse cálculo, nós vamos substituir ali na expressão. Onde tem y, nós vamos colocar z elevado a 1/3, e onde tem dy dx, ou seja, o nosso y', nós vamos substituir por toda essa expressão. Então, vamos lá e vamos ao cálculo. Aqui nós temos um y', no lugar do y' nós colocamos o nosso z elevado a menos 2/3 sobre 3 dz dx mais 1 sobre x vezes o nosso y, que o nosso y vai ser igual a z elevado a 1/3. Ele vai ser igual a x a menos 1 vezes o y aqui elevado a menos 2. Ou seja, nós teremos aqui o nosso z elevado a menos 2/3. Por que menos 2/3? Porque eu substituí aqui no lugar do y, eu coloquei z elevado a 1/3 e depois multipliquei aqui por 2 o expoente, pois aqui o y ele está elevado a menos 2. E depois, para resolver essa equação e tirar todo esse z aqui elevado a menos 2/3, eu vou multiplicar todos esses fatores aqui por z elevado a 2/3. Quando nós fazemos isso, nós vamos ter z elevado a 2/3 vezes z elevado a menos 2/3. Como aqui é um produto aqui de potências de mesma base, nós vamos conservar a base e vamos somar os expoentes. Realizando essa soma aqui, isso aqui vai ser igual a z elevado a 0, que z elevado a 0 vai ser igual a 1. Sendo assim, nós vamos anular aqui onde tem z elevado a menos 2/3. Então, vamos lá e vamos fazer aqui o que eu acabei de dizer. Fica z elevado a menos 2/3 vezes
z elevado a 2 terços dividido por 3 dz dx mais 1 sobre x vezes z elevado a 1 terço vezes z elevado a 2 terços vai ser igual a x elevado a menos 1 vezes z elevado a menos 2 terços vezes z elevado a 2 terços. Quando nós fazemos isso, essa parte superior aqui vai anular com essa aqui e com essa aqui, que vai ser igual a 1 terço dz sobre dx. Quando nós fazemos isso aqui, z elevado a 1 terço vezes z elevado a 2 terços, nós vamos fazer exatamente aqui esse procedimento. E quando nós somamos aqui, fica igual a 3 sobre 3 aqui o expoente. Sendo assim, fica z elevado a 1, que isso aqui vai ser igual a z. Então nós temos que 1 sobre x aqui vai multiplicar com z. Isso aqui vai ser igual a x a menos 1. E agora aqui está quase tudo ok, pois aqui nós temos uma equação do tipo y' mais px y é igual a uma f de x. Só que nós temos que nos atentar a um detalhe, pois aqui ainda nós temos um terço. Então, para resolver aqui essa equação e ela ficar dessa forma aqui, para resolvermos por fator de integração, nós vamos multiplicar ela toda por 3. Quando nós multiplicamos por 3, esse 1 terço aqui ele vai embora, ou seja, vai ficar 1 terço vezes 3 dz dx mais 1 sobre x vezes 3z igual a 3 vezes x elevado a menos 1. Quando cortamos aqui com aqui, nós temos que dz sobre dx mais 3 sobre xz vai ser igual a 3 vezes x elevado a menos 1. Com isso, nós chegamos aqui nessa parte. Nós podemos calcular o valor final da nossa equação diferencial. O próximo passo aqui vai ser selecionar aqui o nosso p de x para usar o método do fator de integração. O nosso p de x aqui fica na cara que ele é o valor onde multiplica y. Mas aqui nós estamos trabalhando na variável z. Então, no lugar do y, nós supomos que é igual a z. No caso, onde tem aqui multiplicando z, é igual ao 3 sobre x. No caso aqui, o nosso p de x vai ser igual a 3 sobre x. Quando nós integramos aqui, nós temos a integral do p de x dx vai ser igual à integral de 3 sobre x dx. E o nosso p de x aqui vai ser igual, nós passamos aqui esse 3 aqui para fora, 3 vezes 1 sobre x dx. Isso vai ser igual ao 3 ln de x mais c. Você deve estar dizendo, ah, mas isso aí você colocou uma constante, nem precisa de constante. Realmente não precisa de constante. Então, nós vamos colocar aqui embaixo que o nosso u de x vai ser igual a e elevado a 3 ln de x. Acabou que nossa folha aqui praticamente encheu. Eu vou colocar aqui para esse lado para nós podermos resolver. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos anular aqui alguns termos do nosso fator de integração para ficar mais simples os cálculos. Aqui nós temos e elevado a 3 vezes o ln de x. Nós podemos fazer o seguinte, nós podemos passar aqui esse 3 aqui para cima e transformá-lo em um expoente. Então vai ficar e elevado ao ln de x elevado a 3. Como nós temos aqui o ln, ele está aqui na base e, então e elevado ao ln de e, ele vai ser igual a 1. E esse x a 3 aqui ele pode passar multiplicando. Sendo assim, o nosso mi de x vai ser igual a x elevado a 3. Então, eu vou passar aqui para outra folha, porque essa daqui já encheu. E nós vamos pegar aqui o nosso mi de x e nós vamos resolver a nossa equação de Bernoulli. Então, vamos lá. Passando aqui para outra folha, eu coloquei aqui a nossa equação da forma que nós já encontramos, ou seja, z' mais 3 sobre xz igual a 3 vezes x a menos 1, e copiei aqui o nosso fator de integração, que o nosso fator de integração é igual a x elevado a 3. Depois, para resolver isso, nós vamos multiplicar esse fator de integração, x elevado a 3, vezes o nosso z' mais o x a 3 vezes a nossa segunda aqui parcela, que vai ser igual a 3 vezes x a menos 1 vezes x a 3. E agora nós vamos resolver aqui pelo método do fator integrante. Nós vamos excluir aqui essa parte interna, nós vamos igualar aqui x a 3
vezes z', essa parte aqui final. Veja aqui que nós temos uma multiplicação de potências aqui de mesma base, ou seja, nós conservamos a base e somamos os expoentes. Então nós temos 3 vezes x quadrado, pois nós vamos ter menos 1 mais 3, que isso vai ser igual a 2. E depois nós podemos integrar aqui os dois lados da equação, ou seja, nós teremos a integral de x⁴ vezes z, lembrando que esse linha aqui vai ficar fora, com relação a z, e vamos integrar aqui o nosso 3x² com relação a x. Quando nós fazemos isso, nós temos que x⁴ vezes o nosso z, ele vai ser igual a 3 vezes x⁴ sobre 3, mais uma constante. Então nós anulamos aqui esse 3 aqui com esse 3, que o nosso z vai ser igual a x⁴ mais c dividido aqui por x⁴. Reescrevendo isso aqui de outra forma, nós temos que o nosso x⁴ dividido por x⁴ vai ser igual a 1, e o c aqui fica c sobre x⁴. Mas vejam que nós ainda não chegamos no final aqui da nossa equação, pois nós temos aqui esse z. E esse z aqui, para você resolver ele, nós vamos ter que pegar a nossa substituição inicial que nós fizemos. Ou seja, de acordo com a nossa substituição inicial, o nosso z aqui, ele é igual ao nosso y elevado a 3. Como o nosso z aqui é igual ao nosso y elevado a 3, então nós vamos colocar esse y⁴ aqui dentro. Então nós vamos ter que y⁴ vai ser igual a 1 mais c sobre x⁴. Quando nós passamos aqui uma raiz cúbica aqui dos dois lados, para tirar esse 3 aqui de dentro, nós vamos ter a seguinte equação. Nós vamos ter que o nosso y vai ser igual a 1 mais c sobre x elevado a 3, tudo isso aqui elevado a 1/3. E com isso, nós chegamos ao valor final, e esse é o resultado aqui da nossa equação de Bernoulli. Esse método ele é cheio de detalhes, por isso eu peço por favor que revisem, revejam o vídeo e tentem aprender da forma mais perfeita possível. Espero que eu tenha ajudado. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva e nos vemos no próximo vídeo.